Fala, gente, beleza? Hoje eu vim aqui e escolhi propositalmente esse fundo, que é o prédio da Polícia Municipal Francesa. Mas também vou dar algumas dicas com este cenário todo verde na natureza. Então fica atento e bora para algumas dicas importantes. Ruiz, você não vive postando que está na Suíça, na Alemanha, fotos bonitas, imagens belas, cenas inesquecíveis. Por que eu escolhi este cenário aqui? Porque é o seguinte, tem coisas que não aparecem na mídia. Os caras que estão aqui, eles não mostram isso daí. O que os caras mostram? Só coisa bonita, que te agrada. Muito passeio, fotos belas, mas é o seguinte, e você vai se assustar com essas informações. A experiência de outro não é a sua experiência. Você vai ser aquele cara que vai escrever sua história. E o final dela, se tem vitória ou tem derrota, daí é um problema seu. É você que vai decidir. Às vezes você foge do Brasil pensando, eu vou para a Europa porque lá as coisas são mais direitinho. E aí você chega num país todo organizado e de repente você está sentado no banco de uma praça e o cara vai e pau, coloca aquela bagana desse tamanho de maconha e começa a fumar na sua cara, no meio de todo mundo. E você fala, aonde é que eu tô? O que é isso? Tem países aqui que o uso da maconha é legalizado. Então o cara senta num lugar público, acende o seu cigarrinho do diabo e fuma tranquilamente. Não causa escândalo. Até que você se acostume com isso, é muito estranho. Cara, não se iluda, não se iluda. Não se iluda. Tudo que tem aí, tem aqui. Tudo que tem aí, tem aqui. A diferença é que aqui o padrão de vida é diferente. A diferença é essa. Tem mendigo na rua? Tem. Tem gente usando droga na rua? Tem. Aí tem gente querendo dar balão? Tem. Então, não pense em vir pra cá achando que vai encontrar o céu. Não existe, não tem. Mundo é mundo. É assim que funciona. Vou encontrar pessoas mexendo no lixo? Vai. Por quê? Pelo menos na Alemanha, existe o tal do Pfand. É coisa de 4 centavos a 25 centavos a garrafa PET ou a latinha que se encontra no lixo. Então, tem gente que acumula essas garrafinhas na casa dele e vai no supermercado e troca e faz dinheiro. Quando você vê uma pessoa na rua pegando essas garrafas, não se espanta. Em muitos casos é normal. Você já ouviu falar que tem pessoas que descartam coisas quase novas, seminovas nas ruas e outras pessoas vêm e pegam? É verdade, você vai encontrar isso. Mas hoje já não mais com tanta frequência. Antigamente eu já ouvi gente que montou praticamente a sua casa com as coisas que eles pegaram nas ruas. Aparelhos elétricos, sofá, colchão, e tudo acontece. Você encontra coisas dessa natureza jogadas na frente das casas, mas já não é uma realidade. Mas também você não vai vir para a Europa pensando em catar lixo na rua, né? Faz favor, né? Não é assim que funciona, não é assim que a banda toca. Uma coisa que constrange muito é ter vergonha de sair na rua e comprar as coisas. Se você não tiver um pouco de cara de pau e de coragem, você vai se estrepar, você não vai aguentar a pressão. Porque muitas vezes os caras não têm paciência com o cara que está ali comprando alguma coisa e não consegue se expressar. Às vezes no Brasil você acha que o cliente tem sempre razão. Não, aqui não é assim que funciona. Aqui o cara está trabalhando, está vendendo o produto dele. Se você veio comprar, você não sabe o que quer, não sabe se expressar, é problema seu. É problema seu. O cara tá ali trabalhando. Você foi no local de trabalho do cara. Então saiba o que você quer, saiba o que você vai comprar, para não perturbar o cara e você achar, eu sou imigrante, ninguém me trata bem, as pessoas não têm paciência comigo, não vou mais sair na rua. Para com esse chororô, com esse mimimi. Vai, se vira, cara de pau, enfrenta. Já saiba o que você vai fazer. Não espere um tratamento melhor do europeu. Não adianta vir aqui com o corpo mole que você vai sentir a pancada. Na primeira vez que eu vim pra cá, eu tinha muito medo de ir no mercado, numa feira, entrar numa loja. Pra mim, simplesmente era aterrorizante. Se minha irmã não tivesse junto comigo, eu não ia, eu não saía. Eu tinha medo. É medo de verdade. Porque eu não sei. A sensação é que você está fazendo alguma coisa errada a ponto de alguém chamar a polícia porque você está ali e não sabe se expressar. Cara, é um negócio muito louco. Você não pode vir com esse pensamento travado. Não pode. Eu vim a primeira vez, eu vim desse jeito. E em situações eu fiquei com pânico. Mas o negócio é enfrentar. Não interessa. Finge que você é surdo ou mudo e se expressa com gesto. Dá os seus pulos. Não fique esperando compaixão das pessoas para te ajudar a viver num lugar que você não conhece. Muitas vezes não é o meu caso, mas que você não tem um parente, não tem um amigo.
Simplesmente, talvez você aposentou ou pediu demissão do seu serviço, arranjou uma grana boa e falou, vou para a Europa morar. Meu, vem com a mente aberta, vem sem medo e saiba, aqui não vai ser diferente do que acontece no Brasil se a pessoa não tiver coragem, não tiver ânimo e não tiver cara de pau. Por exemplo, se você aposentou no Brasil e falou, vou morar na Europa, você já tem que entender o seguinte, eu não sei o que você é, qual é a sua profissão, o que você fazia. Muitas vezes o que você acha que é muito no Brasil, que te dá uma vida confortável aí, com certeza. Aqui você não vai ter essa vida confortável que você acha que vai ter. Se você aposentou ou tem uma renda, vamos dizer aí, de uns 6 mil, 7 mil, para você entender, já estou jogando ali num valor que são poucas as pessoas que conseguem se aposentando no Brasil. Se você tem uma renda de até uns 7 mil, ou de 6 a 8 mil, você pensa que você vai vir para a Europa e vai viver da sua renda, da sua aposentadoria, cara, não venha desse jeito, não pensa. Tenha coragem, tenha disposição e procure um outro emprego aqui, porque muitas vezes no lugar que você vai estar, dependendo de onde você quer morar, o aluguel não é menos do que 800 a 1.000 euros por mês. Então pensa, quanto que dá isso em valores de real? A sua renda dá? Mas nem tudo é derrota, lógico. Se você está morando, por exemplo, em lugares que são mais afastados do centro, lá na Espanha, para você ter uma ideia, você chega a pagar em casas de até 3 quartos um arrendamento de 350 a 450 euros. Só que é o seguinte, você tem que ter carro. Se você não tiver carro, você não vai conseguir viver longe do centro comercial, porque você não tem como comprar as coisas. De repente, onde você mora é um lugar pequeno e você não tem tudo aquilo que você necessita. Então, o que acontece? Vai ter que ter carro. Então, você já tem que começar a pensar, aonde é que eu quero morar? Qual é a minha renda? Mas não se assuste, não estou falando isso para desanimar, não. É o seguinte, não importa a sua idade, se você tem saúde, você consegue emprego. Você tem que falar a língua dos caras, você tem que ter pelo menos um meio de se comunicar, mas a idade não é problema. Então você vem com o seu salário, você consegue um complemento, ainda que seja um pequeno complemento, que seria o básico de ganhar, por exemplo, na Alemanha, 12 euros por hora, num emprego que você consiga trabalhar alguns dias de 8 horas, você consegue, de maneira bem tranquila, complementar o seu rendimento e viver, pagar o aluguel, comer, ter o seu carro, você consegue ter as suas coisas. Você vai ver que eu estou alternando entre fundo do prédio da polícia e parques, para não ficar maçante e chato. É muito importante também saber do seguinte, a situação, o relacionamento entre condutor e pedestres é muito leal. O condutor tem a prioridade da via, porém o pedestre tem a prioridade da travessia da via. Aonde tiver uma faixa de pedestre, mesmo que não tenha nenhum tipo de sinaleiro, a preferência é do pedestre. Então, seja em qualquer condição, se você vai atravessar a rua, você chegou perto da faixa de pedestre, tem um trânsito intenso ou pouco, a preferência de atravessar a rua é sua. Pode passar direto que eles vão parar. Eu estou atravessando a rua e estou olhando só para a câmera, não estou olhando para lado nenhum. Então o motorista, ele tem a obrigação de parar para que você passe. E tem um problema. Se por um acaso acontecer de você ser atropelado numa faixa de pedestre, meu irmão, você ganhou na loteria. Estranho, mas é a realidade. Porque é uma coisa absurda. E o governo vai te indenizar. Não sei se ele vai cobrar do dono do carro, mas você ficando com lesão ou incapacitação, você vai ter uma ajuda pro resto da sua vida. Mas quem que vai ficar se jogando em frente de carro para viver na Europa? Você é louco, isso é coisa de retardado. Fato curioso que eu quero falar para você também. Se você tem um parente que morre, alguém conhecido que morre, cara, se prepara para essa notícia. Do dia que o cara morreu até o dia do seu enterro, eu tô falando do enterro, vão se passar no mínimo 10 dias. 10 dias, eu falei 10. É que vai acontecer o velório. Essa é uma realidade aqui na Alemanha. É um negócio absurdo que eu nunca vi em lugar nenhum. Mas também, para não ficar chato. Bora para algumas dicas e curiosidades importantes. Tá sem dinheiro, quer comprar coisas baratas? Procura os outlets. Você vai encontrar sempre um outlet de alguma marca que você tem vontade de comprar e muitas vezes você acha caro. Quando você vai no mercado e compra alguma coisa que tem um valor tipo R$ 2,98, não pensa que você não vai ter os seus 2 centes de troco. Os caras fazem questão de cada centavo ser pago ou devolvido. Não tem aquela coisa, é troco em bala, não cola. Qual é o comportamento do passageiro aqui no transporte público?
O ônibus ou o trem vai parar no ponto e ele vai entrar. Simplesmente ele vai entrar. Ele tem que ter tido o compromisso de ter o seu cartão municipal ou estadual que dê para ele o direito de usar o meio de transporte em todo o país. Ele paga por mês, ou ele, no próprio ponto, compra o bilhete para ter acesso ao transporte. Porém, muito difícil de você ver a fiscalização. Então é uma questão de um relacionamento de confiança. Mas o que acontece? Muitas pessoas, como estrangeiros, veem a porta aberta e já entram, não se preocupa. Só que é o seguinte, você pode andar 10 vezes e ser fiscalizado uma única vez, ou andar 20 vezes e ser fiscalizado 2 vezes. Só que nessa fiscalização, se você não tiver o bilhete comprado ou o cartão que te dá o direito de andar no transporte do país, a multa é de 60 euros. E se você for alguém que está passeando e depois vai embora do país, ou o cara faz você pagar essa multa na hora em que você foi flagrado na infração, ou quando você for sair lá no aeroporto. E ir embora do país sem pagar essa multa, você não vai. 60 euros para quem anda no metrô ou trem, sem pagar, porque afinal de contas a porta está aberta e você não liga. Então foi tudo isso, ou só isso. Dá uma força, se inscreve no canal, deixa seu joinha e aparecendo coisas mais relevantes ou irrelevantes, a gente volta. Valeu? Não sei o que você esperava desse vídeo, mas por enquanto são as informações e dicas que eu tenho para te dar, além das curiosidades. Curte e compartilha, se inscreve no canal. Valeu?